Nós vamos a um texto sagrado. A profetisa ali já cantando. Mais uma para o coral aí. Que bênção. Ela está cantando alguma coisa que eu não estou entendendo. Mas está adorando ao Senhor. Capítulo 21 vai falar sobre um dia especial na vida de 3 homens de Deus. Pedro, Tiago e João. Antes de ler esse texto sagrado, eu quero lançar uma pergunta, e você não precisa responder para mim, mas para você mesmo. Quem dentre nós não já pensou em desistir de algo? Quem? Eu e você, quem já não pensou em desistir? Paulo disse assim: dos pecadores eu sou o principal. Eu acho que dessa pergunta eu devo ter tentado desistir muitas vezes de tantas outras coisas. Porque nós somos limitados. Mas graças a Deus, que tem dirigido a minha e a sua vida, e tem nos dado vitória diante das dificuldades que nós imaginamos que são intransponíveis. Então, nesta noite, Deus quer falar conosco, para que a vontade dele se estabeleça, e não a nossa. Capítulo 21 de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, e hoje você tem um privilégio, porque você vai ler um pouco de Bíblia comigo hoje. Se você não leu a Bíblia hoje, então essa noite ficará marcada na sua vida. Você vai ler muito Bíblia. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 12 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Eu já preguei essa palavra aqui 3 vezes já. Acho que Deus está querendo falar conosco mais uma vez sobre isso. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite, o que aconteceu, irmão? Nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Então eles lançaram, e já não podiam tirar a rede, por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Quantos peixes? 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede que não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão,
filho de João, amas-me? Simão entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez, amas-me? E respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite e após ler esta palavra, ouvidos abertos e coração aberto a Ti, que não haja nenhuma distração, nem que a voz do Teu Espírito Santo não encontre o meu e o nosso coração, mas que tudo que Tu venhas a falar nesta noite, possamos guardar no nosso coração, como Tua palavra, porque eu creio que há finalidades diversificadas, diversas nesta noite, aonde o Teu Espírito Santo tem, ó Deus querido, o controle total. E quem sabe já fugiu da nossa mão, já fugiu do nosso controle, mas Tu tens a última palavra. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Essa experiência, ela é muito falada. Nós temos cantado no culto de Santa Ceia, né, a canção Vem Cear, o mestre chama Vem Cear, baseada neste texto sagrado. Esse texto, ao você ler lá em cima, diz que eles estavam juntos do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades, ele tem alguns outros nomes. Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Era um lago de água doce de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento, chamado de mar ou de lago. E nesse mar, ou nesse lago de Genezaré, nesse mar da Galileia, alguns milagres aconteceram, e foram milagres registrados na Bíblia. E será ele mais um palco de mais uma manifestação de Deus, e desta vez, a última manifestação de Jesus neste mar para com os seus discípulos. O mar da Galileia, o lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, ele era um grande provedor do sustento daquela comunidade. Uma grande parcela de judeus tiravam do mar da Galileia o seu sustento. Uma grande produção de peixes saía do mar da Galileia. Ele saciava a fome, então, de muita gente. Ele era um motivo de provisão para muita gente. Não se esqueça disso. E Jesus já havia ressuscitado. Esse texto está registrando uma das últimas manifestações de Jesus entre os seus discípulos. Lemos o texto que diz que essa foi a terceira vez que Jesus apareceu entre os seus discípulos depois de haver ressuscitado. Para que nós possamos aqui lembrar, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda passou por um período de 40 dias aparecendo entre os seus. A primeira vez foi quando se apresentou a Maria Madalena no jardim do sepulcro. Quando ela o confunde com um dos jardineiros, diz assim: aonde colocastes o meu Senhor? Diz. E disse Maria. E ela percebe que aquela voz já era reconhecida. Ela disse: Raboni, mestre. Ele disse: não me toques, porque não fui ainda para o Pai. Mas ide, dizei aos meus discípulos e também a Pedro que eu ressuscitei e que vou estar com eles também. Segunda vez, os discípulos estão trancafiados dentro de uma casa. E o texto diz que Jesus aparece na casa. Já ressuscitado, ele assumia condições maravilhosas. Ora em espírito, ora em corpo físico. Ninguém havia aberto a porta para Jesus. Ele simplesmente se apresenta ali dentro. Ele passa pelas paredes em espírito e aparece entre os discípulos. E toma a forma corporal que tinha. E diz Pedro, Tiago, João, e eles: é Jesus.
Quem não estava ali? Tomé. Tomé, chamado Dídimo, não estava ali. Jesus desaparece. Tomé volta. Em algum momento. Diz: Tomé, Tomé, sabe quem esteve aqui? Jesus. Jesus? Ele morreu. Eu não acredito. A não ser que eu toque. Porque ele diz: Tomé, nós vimos Jesus. Eu só acredito se eu tocar nele e ver realmente se é ele. Se eu tocar nas mãos dele e ver ali a ferida dos cravos, né? Se eu ver os seus pés furados, se eu ver o lado furado pela lança, aí eu vou crer que é ele. E para a sorte de Tomé, o homem sortudo, Jesus vai aparecer de novo. Desta vez, ele está presente. Quando Jesus aparece dentro da casa também fechada, porque os discípulos temiam ser mortos, da mesma forma que Jesus, Jesus aparece, e eu tento imaginar a cena. Tomé, vem cá, vem cá, não, agora eu creio, não, venha cá. Tomé, toque na minha mão. Veja que espírito não tem carne e osso como eu tenho, Tomé. Espírito não tem carne e osso como eu tenho. Toque, se você crer tocando, toque. E Tomé nem precisou. Tomé diz: eu creio. Tu estás crendo, Tomé, porque tu estás vendo. Mas bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creem. Eis a promessa de Jesus para nós. Mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Só que esses 40 dias, mesmo com essas aparições de Jesus, esses cumprimentos proféticos da palavra, diante das dificuldades vividas pelos seus discípulos, as perseguições, o mentor, o mestre, havia então se afastado deles, porque Jesus convivia 24 horas com eles. Isso trouxe um problema para os discípulos. Pedro então começa a desanimar. E a pergunta que eu fiz a você lá no início foi: quem não já pensou em desistir? Se você trouxer à tua memória a maneira como Pedro, Tiago e João foram convidados a se tornarem discípulos de Jesus, também foi no mar. As margens, quando eles voltavam de uma pescaria sem sucesso, porque haviam também passado uma madrugada inteira e não pescaram nada, o mar não estava para peixe, literalmente. E eles então, ao chegarem na praia, viram Jesus falando com a multidão, que já havia gente ali para ouvir Jesus. E Jesus pede o barco emprestado. Diz: me empresta o teu barco aí, Pedrão. Fazer uma plataforma aqui, eu quero pregar para essas pessoas e ficar no nível que eles possam me ouvir e me ver. Então eles emprestam o barco a Jesus. Jesus se afasta um pouco, e em cima do barco começa a pregar. E eles, sem peixe, sem nada para viver aquele dia, para comercializar, ficam observando Jesus, aprendendo a palavra. No final de tudo, Jesus vai devolver o barco, porque não era de Jesus, o barco era de Pedro. Diz: olha, e aí, vocês não pegaram nenhum peixe? Não tem peixe. Essa noite não teve peixe, nós somos profissionais do mar e não pegamos peixe algum. Jesus diz assim: entra no mar, mais uma vez, no mar alto, e lança a rede ao lado direito. E Pedro: mas nós fizemos isso da madrugada toda e não tinha peixe. Mas entra no mar e lança ao lado direito do barco. Aí Pedro diz: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele entra no mar, Pedro, Tiago e João. Ainda não eram discípulos de Jesus. Lançam a rede no mar alto ao lado direito do barco. E o que é que diz a mensagem de Deus? Diz que eles não conseguiram puxar com facilidade a rede, porque muitos peixes foram trazidos naquele lançar da rede.
voltaram maravilhados, dizendo assim: quem sabe agora a gente fica rico, agora vamos vender peixe. Encheram o barco de peixe, o barco vem quase afundando, tanto peixe. Quando chegam perto da praia, a imagem é perceptível, o barco é lançado ali na areia, eles descem, quem sabe, correndo para agradecer a Jesus, e diz: deixa tudo isso aqui. Mas como assim? Eu vou vos fazer pescadores de homens. Larga esses peixes, daqui a pouco a multidão vai fazer o uso deles. Porque vocês vêm comigo, porque eu quero que vocês pesquem homens para Deus. Almas para Deus. Lancem rede, espiritualmente falando, lançar a palavra e trazer pessoas para o reino de Deus. Dali em diante, Pedro, Tiago e João não mais venderam peixe, porque não mais pescaram para se manter como profissão, porque foram seguir Jesus. 3 anos seguindo Jesus, 3 anos aprendendo como ser um discípulo. Esses discípulos são transformados em apóstolos. Eles começam agora a fazer parte do ministério de Jesus. Já está terminando o 3º ano de Jesus, que vai culminar com a sua morte. E mesmo sendo eles instruídos por Deus, esses 3 homens, se você observar, entre os 12, são os mais próximos de Jesus. Uma das maiores experiências que esses 3 tiveram, vivenciaram ao lado de Jesus, a transfiguração. E tantas outras, milagres, tal como a filha de Jairo, Pedro, Tiago e João. Esses homens eram levados a experimentar algo mais próximo de Jesus. A Bíblia diz que João é chamado do discípulo amado, porque era aquele que reclinava a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Na oração do Getsêmani, antes de ser preso, antes da ceia e antes de ser preso, na oração do Getsêmani, você percebe que Jesus deixa uma parte dos seus discípulos e traz consigo mais próximo Pedro, Tiago e João. E diz: permaneçam aqui orando comigo. Uns 30 metros após, Jesus vai orar com o Pai. Só que por 3 vezes eles voltam, Pedro, Tiago e João estão o quê? Dormindo. Jesus então manda eles prepararem numa casa uma ceia, a festividade da Páscoa. Era uma celebração de Páscoa, que vai se transformar na ceia. E Jesus então pede que eles assim façam. E é naquela noite que Jesus vai dizer o seguinte: um de vós há de me trair. Há uma confusão, uma convulsão entre eles. E Pedro pergunta para João, que é chamado discípulo amado, que tinha mais intimidade com Jesus, e diz: pergunta ele quem é. E ele diz: aquele que lançar a mão no pão comigo, esse há de me trair. Pedro é essa pessoa que na volta de Judas, já com os soldados, lança a mão da espada e corta a orelha do soldado Malco para defender Jesus. Mas depois que Jesus é entregue aos seus malfeitores e vai sofrer ali por 12 horas de torturas, fortes torturas, até a cruz, não mais se vê Pedro. Você vai encontrar Pedro negando Jesus na casa de Caifás. Isso faz com que Pedro então fique tão triste, porque quando está negando Jesus, Jesus já havia predito para ele que ele iria negar, porque ele disse: eu não te deixarei a cruz. Ele disse: antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. Isso fez com que ele se afastasse um pouco, talvez, do maior acontecimento, que foi a cruz do Calvário. Não vemos Pedro próximo à cruz,
nem Tiago, somente João. E 3 mulheres chamadas Marias. Entre as 3, a mãe de Jesus e Maria Madalena. Somente um jovem, João. Então, por isso que esta aparição de Jesus vai confrontar, mais uma vez, Pedro, principalmente. E é ele o elemento principal desta mensagem, num contexto de reestimular, de tentar trazer de volta, de tentar reposicionar no mesmo caminho que ele já havia iniciado. E agora estava desconstruindo. Talvez pela decepção de ter negado Jesus. Talvez por uma culpa, um sentimento de culpa no seu interior, por ter cometido um ato tão terrível contra Jesus. Aquele homem, Pedro, temperamento tão forte. Entre os seus discípulos, amigos, ele diz assim: eu vou largar tudo. Eu vou voltar à profissão de origem, eu vou pescar. Eu vou abandonar o meu chamado. E uma pessoa desestimulada, ela consegue levar alguém do seu lado. Também pensamentos ruins. Alguém que desiste do seu objetivo, alguém que retrocede na sua caminhada, facilmente consegue desestimular pessoas que tentam manter o foco no seu objetivo. Pessoas que só olham as dificuldades, os problemas, as adversidades, e só fala de coisa ruim, facilmente vai tentar desestimular pessoas que estão focadas em objetivos. Você vai conseguir aqui? Vai não, porque está tudo dando errado, o Brasil está ruim, a coisa está ruim, vai tudo de mal a pior, e se você não sabe de uma coisa, não adianta quem ficar, tudo vai ficar pior, as previsões. Eu digo, ei, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus nos céus, eu creio que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu estou pedindo, ou que estou pensando. Eu creio que tudo está no seu controle, eu creio. Eu creio que ainda que as pessoas digam que é o fim, para Ele não é o fim, porque Ele tem a última palavra. Quando Ele esteve com Marta e Maria, perante ali o episódio da morte de Lázaro, Ele diz, olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Porque ainda que esteja morto, o que, irmãos? Viverá. Pedro desiste. Mesmo depois de ter visto Jesus, por 2 vezes, ele desiste. Ele diz, vou pescar. Esse vou pescar é, vou voltar à prática de vida antiga. Vou largar tudo. Tentei por 2 vezes, ele veio, me estimulou, fiquei legal. Mas a frustração, a decepção, é um peso tão terrível que não sai de sobre mim e eu não consigo mais fazer o que pensava fazer antes. E logo ele consegue arrastar consigo os outros 2. E se você perceber, são os 3, dentre os 12, mais fortes, mais próximos, mais focados. Eu tento imaginar os outros. Porque Tiago diz, eu também vou contigo, Pedro. E João, eu vou atrás de vocês. Irmão, se depender de mim e de você, a gente não cumpre o que Deus quer para a nossa vida. Se depender de mim e de você, os objetivos que Deus tem traçado para nós vão ficar pelo meio do caminho quando o primeiro tsunami de dificuldade vier contra nós. Abrimos mão do casamento porque entrou com problema. Eu vejo pessoas lutando para preservar um pedaço de dedo, uma mão. Luta. Um membro inferior. O médico diz, olha, eu acho que esse rim direito tem que ser retirado. Não, doutor,
Faz isso não, tenta dar um jeitinho. Olha, eu acho que esse seu rim vai ter que ser tirado. Doutor, pelo amor de Deus. Mãe, eu não volto mais nesse médico não, porque disse que ele vai tirar. E eu vou lutar até a última esperança que eu tiver para não tirar o meu rim direito. E por que quando o tsunami é no casamento, a gente logo procura o juiz? Tira de mim essa coisa ruim. Desestímulo fácil. O local de emprego está difícil, há brigas, há litígios. Estava tão bem, era um ambiente gostoso, agora você acorda traumatizado para ir trabalhar. E você quer desistir por quê, querido? Quem te colocou ali não foi Deus? Não é tão bonito dizer as portas que Ele abre e ninguém fecha. E por que você quer fechar? Nem sempre é como nós queremos, mas é como Deus quer. Nem sempre é como eu acho que deve ser, é como Deus quer. Porque em tudo Deus tem um propósito. E tem dia que até depressão vem. Você se sente deprimido. Pedro ficou deprimido. E conseguiu levar a mesma sensação para os outros. Porque uma pessoa quando está mal, facilmente irradia para os outros. É tão difícil influenciar pelo bem. É tão difícil estimular alguém para o bem. Mas é tão difícil, é tão fácil desestimular. Sabia disso? Tão fácil. A palavra diz que as más conversações corrompem o quê? Os bons costumes. Você vai estudar para quê, cara? Pagar faculdade para quê? Não tem emprego. Você é mesmo, né, cara? Para quê? Vou pagar R$1.000? Para quê? Eu vou comprar roupa. Até porque quem paga a faculdade só come hambúrguer e isso quando dá. Você não, eu vou curtir agora. Tem tantos que pensam assim, ou não tem? Tem. Comprar carro. E você andando de 531 aí, só Deus sabe. Passando um cartãozinho ali que não tem mais nada para passar, você passando, espremendo o seu cartão ali, comendo refresco de alguma coisa, com quibe, para segurar uma aula até 11 da noite, você dorme mal, você come mal, você não se veste bem, e você, o que estou fazendo na minha vida? Ei, quem tem foco, quem tem objetivo, não tem olhos para a dificuldade. Amém? Pedro olhou a dificuldade, Pedro olhou que estava ruim, o seu mentor não estava mais com ele, por mais que tivesse aparecido por 2 vezes, ele não estava presente 24 horas, ele disse, eu vou desistir. E quem nunca pensou em desistir de algo na vida, querido, que atira a primeira pedra. Nós somos limitados, temos uma resistência tão pequena. Graças a Deus que o seu Espírito Santo faz com que numa noite como essa, a nossa força seja reerguida. O Senhor faz isso porque nos ama. E o texto diz que eles vão pescar, estão pescando, e o que acontece? A mesma frustração da noite anterior que tiveram antes de se encontrar com Jesus. Não pescaram nada. A Jesus especialista em animar, em levantar o caído, em dar força ao fraco, em colocar foco de novo, olha para lá, é para lá que tem que ir. Recomece, levante, anima-te. Ele grita assim, ei! O texto diz que eles estavam a uns 100 metros da praia. Vocês pescaram algo? Tem algo para comer? A resposta é, não! Uma madrugada inteira não pescaram nada. Às vezes nós queremos achamos que é o nosso esforço que fará com que se realize aquilo que nós esperamos. Irmãos, o nosso esforço tão somente é nada. Jesus disse, sem mim o quê? Nada podeis fazer. Por isso que a gente pensa no fracasso. Que chega uma hora que o que aparece sou eu no comando, é você no comando. É a tua finança. E se nós olharmos para isso, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas com ele no nosso barco vai chegar ao local maravilhoso. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Então Jesus grita e diz assim, olha, lança a rede do lado direito. E prontamente ele lança a rede e o que acontece?
centenas de peixes grandes vêm. E o texto diz que, ao puxar aquela rede, eles se lembram, João se lembra do primeiro milagre de Jesus na vida deles. E diz, é o mestre, é aquele mesmo que disse naquele dia, 3 anos atrás, lança do lado direito. Pedro treme todo, mergulha na água, porque está com vestimenta de pescador, devia estar descoberto aqui da cintura para cima. Imaginemos, pois, a tradição naquela época, o temor. Ele percebe que é Jesus, não quer aparecer daquela maneira que estava. Jesus manda que se aproximem, eles trazem, e quando chegam próximo a Jesus, o texto diz que já havia pão e peixe na praia para eles. O que quer dizer isso, pastor? Quando você pensa que é pelo teu esforço, Jesus já tem pronto para você uma grande vitória. Às vezes você quer fazer aquilo que você quer fazer pensando só na tua provisão. Eles pensaram na provisão humana e se frustraram quando nós entregamos nossa vida a Jesus. Por mais que a sequidão seja real, por mais que não caia uma gota na nossa horta, por mais que você diga, Senhor, há quanto tempo? Mas quando temos Jesus na nossa vida, nada tira o foco, o objetivo, porque nós sabemos para onde estamos indo. E quando se aproximam e sabem que é Jesus, já são confrontados, Jesus chama Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Eu tenho algo para ti, mas tem que ser de um relacionamento íntimo. Por 3 vezes tu me amas, tu me amas, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte, o que Deus tem proposto para você, querido, Ele vai fazer, mas tu tens uma parcela também nessa conquista. O que Ele te pede é perseverança. O que Ele te pede é não desista. O que Ele te pede é não retroceda. O que Ele te pede é não volte atrás. O que Ele te pede é permaneça de pé, porque eu estou contigo. Nada nesta vida é fácil. Sabe por que Jesus não dá nada fácil para a gente? Porque facilmente nós iríamos jogar fora. Começa a dar para o teu filho coisas fáceis. Vê o que acontece. Não dá valor. As provas, as dificuldades não são punições de Deus, não. É porque eu sou uma criança. E se eu não aprender com as conquistas, as dificuldades do caminho, eu posso largar fácil as conquistas de Deus para a minha vida. As dificuldades são para crescimento meu, seu, nosso. Para que num dia o Senhor possa, pelo seu grande amor, nos recolocar e nos presentear com o que Ele quer. Pedro fecha este capítulo 21 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, com uma posição tremenda. Ele reconquista o caminho. Ele reconquista o objetivo. Ele não fica para trás porque simplesmente falhou na primeira etapa. Ele consegue levantar a cabeça. Tem muita gente que tem dificuldade de levantar a cabeça depois que já caiu. Levantar o queixo mais uma vez. Não obstante, para as pessoas que vão apontar, que vão tentar desestimular, quem sabe Pedro, caminhando novamente, ouviu de alguém, ei, você um dia disse que não o conhecia, mas quem tem objetivo, tem ouvido seletivo. Ouvido seletivo. Só ouça aquilo que edifica. Amém? Só ouça aquilo que edifica. Só deixe de seu coração aquilo que é de Deus. Seja seletivo. Senhor, que o meu ouvido só ouça a Ti. Pessoas que falam de Ti. Não importa o que aconteceu, o que você foi. Se você ganhou, se você perdeu. Se a dificuldade do dia presente, do tempo presente, é tão terrível que diz, pastor, eu não consigo mais. Já falei para os meus pais que estou voltando para casa, meu casamento acabou. Já falei na empresa que não dá mais.
O que você falou não tem muito valor, porque o valor maior é o que Deus fala na tua vida. Se tiver de mudar os planos para continuar o objetivo, em nome de Jesus, o Senhor vai fazer isto. Porque o prazer dele não está naquele que retrocede. A palavra diz que quando nós retrocedemos naquilo que Deus tem um propósito, nós desagradamos ao Senhor. Mas naqueles que perseveram até o fim, quantos entendem essa palavra, diga amém. Amém. O Senhor é conosco nesta noite. Mas há uma grande parcela que pertence a mim e a você. E para isso nós temos que estar de pé. Que esta semana seja uma semana onde o Espírito Santo vai estar direcionando os teus olhos. Vai estar colocando o teu foco naquilo que você já pensou retirar um dia. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, porque quando eu olho para Jesus, eu não tenho olhar para outra coisa qualquer. Ouvindo o que ele diz, eu não tenho ouvido para o que aqueles que querem desestimular dizem. Mas a palavra do Senhor nesta noite é para que, como Pedro, eu possa reconfirmar, ratificar o meu voto, a minha posição e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, fechando o capítulo 8 aos Romanos, ele diz que nem morte, nem vida, nem futuro, nem presente, nem principados, nem potestades, nem demônios, nem anjos, nenhuma criatura qualquer, nenhuma força qualquer, nada nesta vida poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por este amor que nós estamos de pé. É por esse amor que nós continuamos de pé. É por este amor que nós vamos em frente. E é o mesmo amor que Jesus disse: Pedro, tu me amas? Se tu me amas, eu tenho um objetivo para ti. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Basta que me toques. Basta que me toques. Para minha alma cansada vencer. Para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques. Em Jesus eu toquei. Em Jesus eu toquei, salvação encontrei e a paz para o meu coração. Ele muito me amou, Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Basta que me toque, Senhor. Basta que pra minha alma cansada vencer. Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. E nesta noite eu posso sentir o seu toque. Eu posso sentir o seu toque me reanimando. Oh, Espírito Santo, quantos de nós está aqui nesta noite precisando de um toque teu? E quando somos tocados por ti, a força nos envolve.
Aquilo que nós já havíamos dito assim, ó, não dá mais. A percepção, o ângulo de visão acaba se alargando, os horizontes se estendem. E eu digo, as possibilidades estão nas mãos do Senhor. Aleluias. Ainda que a tua noite seja tão escura, ainda que você esteja vivendo uma noite tão escura, se a noite escura está, a tua mão me guiará. Nesta noite a mão do Senhor está posta para nos sustentar de pé. Retroceder jamais, recuar jamais, desistir jamais. Há um objetivo proposto pelo Senhor, e ele vai ser alcançado em nome de Jesus na tua vida. Quantos creem nisso, diga amém. Eu quero orar por você nesta noite. Aonde você está, eu quero orar por você. E à medida que nós vamos estar orando, não tenho dúvida alguma, o Senhor estará fazendo esta palavra ser consolidada no seu coração. Quando Deus falar conosco de maneira específica, como nesta noite, Ele está querendo que nós não venhamos a perder o foco do seu Espírito Santo. Deus está no controle da tua vida. Há questões que dependem do Senhor, mas há questões que dependem de você. Nesta noite você ouviu a voz de Deus. Não tome decisão alguma que não seja a vontade de Deus. Ah, pastor, está tão difícil. Mais difícil é sair da vontade de Deus. Ah, você acha que muda para melhor? Não muda para melhor. Há caminhos que aos homens parecem perfeitos, mas no final não são perfeitos. É preciso ouvir a voz do Senhor. Curve sua cabeça agora. Eu sei que tu falastes ao nosso coração nesta noite. Eu sei que muitas pessoas que entraram aqui nesta noite, ao ouvir essa palavra, sabem o que tu estás falando. Eu posso não saber, mas eles sabem o que tu estás falando. Porque quando tu falas, tu leva-nos a identificar aquilo que o teu Espírito Santo está falando. Mesmo de uma forma geral, a palavra vai se aplicando particularmente a cada um de nós. E nós temos áreas da nossa vida que precisa ser tratada por ti. Assim como Pedro, Tiago, João haviam desistido de tudo aquilo que tu formaste durante 3 anos, tiraste do mar e colocaste nos teus planos. Tem pessoa pensando em voltar a fazer tudo aquilo do passado, voltar de novo por mar de Tiberíades. Ei, ali não é mais o teu lugar. Não se assuste com o novo de Deus, porque é no novo de Deus que o Senhor tem para ti uma nova história. Não perca o seu foco, o seu objetivo. Ainda que um tsunami de lutas, dificuldades, desemprego, sequidão apareça, há provisão dos céus. Quando não vier de onde você espera, não se assuste. Vai cair maná do céu sobre a tua vida, mas tu não perecerás, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Há provisão em Deus. Passe o que passar, custe o que custar, não saia do lugar que Deus te colocou, porque é ali que o Senhor vai te dar a vitória, é ali que o Senhor vai te honrar, é ali que o Senhor vai cumprir o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Porque Pedro, tudo coopera para aquele que me ama. Oh Pai, nós te amamos. Declare nesta noite o seu amor, não de palavras, mas de coração. Diga: Pai, eu te amo. Oh, aleluia. Ame ao Senhor. Se afaste deste mundo, rompa com esse mundo, com as práticas mundanas, e se entregue a Jesus, e viva para Ele, porque é um novo começo para a tua vida, há uma nova história para a tua vida. Sai nesta noite dessa igreja, proposto a mudar para melhor.
a se firmar nos caminhos do Senhor e na sua palavra. O Espírito Santo de Deus vai te dar a direção. Eu profetizo uma semana de vitória na sua vida. Uma semana onde o Espírito Santo vai confirmar essas palavras no teu coração. E você vai saber que Deus falou